o melhor, que a gente sempre tem. Se eu chegar aqui no galinheiro, agora o galo está cantando ali, eu tenho um galo ali que ele sobe aqui em cima de um pé de goiaba e canta maravilhosamente. Esse é o mais formoso que eu tenho aqui. No caso, esse aqui iria ser sacrificado para o Senhor. E não adianta querer escolher outro, não, porque tem que ser o melhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este é o qual eu entro em presença dele neste momento, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, para agradecer, somente ser grato, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo sopro de vida que o Senhor colocou em nós, Pai. Abençoa os participantes devocional neste dia, Senhor. Te peço em nome de Jesus, teu Filho amado, que o Senhor venha nos revelar mais uma vez, Senhor, a tua palavra que iremos ler, Senhor, venha ser revelado aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos crescer, Senhor, diante da tua palavra, possamos passar aos nossos irmãos aquilo que aprendemos de ti, Senhor. Abençoa cada participante, Senhor, aquele que não está podendo entrar, aquele que está entrando, aquele que vai entrar, aquele que ainda vai ter a oportunidade de ouvir estas palavras, Senhor, e meditar nela. Que ele seja cheio da tua graça, da tua unção, do teu poder, Senhor. Abençoa, Pai, o Fábio, a sua esposa, seus filhos, abençoa os seus pais, abençoa também a minha família, os filhos, ó Pai, onde é que eles estejam. Oro também pelos meus parentes, pelos meus vizinhos, meus amigos, meu pastor, meus irmãos da igreja, Senhor. Oro por todos eles, ó Deus. Quero também pedir especial pelo meu Senhor, que passa por uma dificuldade, Senhor, lá na empresa dele, Senhor, que o Senhor esteja colocando, Pai, os anjos ali acampando ao redor da empresa dele, Senhor, expulsando todo o trabalho feito, Senhor, dos inimigos, ó Pai, porque o que está acontecendo é algo fora de normal, Pai. E eu sei, Senhor, que ele precisa de Ti, Senhor, ele precisa voltar para Ti, Senhor. Alcança ele, a esposa, o filho, Senhor, que haja paz, que haja unidade no trabalho, Senhor, que seus funcionários possam trabalhar de acordo com as suas necessidades, cumprindo com as suas obrigações de horário, que seja tudo correto como tem que ser, Pai. Abençoa a minha nação, Senhor. Oro pelo presidente, Senhor, pelos deputados, senadores, prefeitos, governadores, pelos juízes, ó Pai, oficiais de justiça, delegados, polícia, todos, toda autoridade que é construída por Ti, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que haja paz no nosso meio, Senhor, para que haja alegria, Senhor, e que não haja conflito, Senhor. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. O capítulo 6? Vamos lá. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depois da sua mão, ou roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fazer alguma outra coisa de todos os que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que o roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá
no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro, sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Então aqui está mais um drama, né? Eu vou voltar aqui e repassar para entender. E falou mais o Senhor a Moisés, quer dizer, Deus falou a Moisés, ó, presta atenção. Quando alguma pessoa pecar, e qual é o pecado? Transgredir contra o Senhor, negar o seu próximo que se lhe deu em guarda, ou que depois da sua mão, quer dizer, a pessoa recebeu alguma coisa, né? Ela tem sobre si alguma coisa que é de outrem, né? E ela vem e nega. Ou um produto de roubo que ela toma para si, entendeu? E retém violentamente ao seu próximo, ou que achou alguma coisa que não é dela, ela achou algo perdido e pegou para si e encontrar e ele negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todos os que o homem costuma pecar, será, pois, que porquanto pecou, ficou culpado. Quer dizer, a pessoa fez a coisa errada, se justificou e ele é culpado. Restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Tudo isso ele vai ter que restituir. Sobre o juramento falso, restituirá o seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará um quinto. Terá que devolver 5 vezes mais aquele a quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, quer dizer, conforme a sua estimação. Então aqui fala que o carneiro tem que ser aquele que ele mais gosta, aquele o melhor, que a gente sempre tem. Se eu chegar aqui no galinheiro, agora o galo está cantando ali, eu tenho um galo ali que ele sobe aqui em cima de um pé de goiaba e canta maravilhosamente. Esse é o mais formoso que eu tenho aqui. No caso, esse aqui iria ser sacrificado para o Senhor. E não adianta querer escolher outro, não, porque tem que ser o melhor. E está aqui, ó. A sua expiação trará ao Senhor em carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para expiação da culpa, trará ao sacerdote. Quer dizer, tem que levar esse aí. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor e será perdoado de qualquer todas as coisas que fez, sendo culpado delas. Eu acho pouco ainda, viu? Olha que interessante, né? Isso aqui é culpa ou pecado? É culpa. Porque você tem que É pagar aqui, culpa. né? 20%, então é É, culpa. Tem que restituir, né? E é. ainda pagar, né? A multa ali, né? Pela culpa que você fez. Então aqui não é pecado, né? É culpa. Então, novamente, mais um trecho, né? É legal porque a gente consegue diferenciar, né? Justamente, e novamente o que o senhor falou aí, né? O senhor explicou muito bem mesmo, né? Acho que a gente pode partir para o próximo trecho aí. Mas não é que você achou e tomar posse daquilo e negar que não é, não, isso aqui é meu. Não, não, isso está errado, né? Aí a gente está falando de aspecto moral, né? Então isso se aplica, né? É. Não se aplica hoje de você ter que sacrificar para pagar a culpa, mas se aplica que aquilo ali é um erro, né? Ainda é pecado fazer isso, né? Sim. Amém. Vamos no próximo A lei trecho, do por favor. holocausto. O Levítico capítulo 6, versículo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto.
O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite e até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Olha isso, É, hein? Bom, o desafio é grande, seu Márcio. Desaf- mano, Bom, aqui é o sacerdote tinha seguinte, trabalho, viu? é, o que que isso aqui quer dizer é o seguinte, né? Então, o sacerdote, ele tinha que usar as roupas dele, né? As roupas especiais ali, consagradas, quando ele estivesse trabalhando dentro do tabernáculo, né? Então, dentro do átrio ali, né? Então, no pátio ali, ele tinha que estar sempre com a roupa dele, né? A roupa especial dele ali, né? Então, até na retirada da cinza ali, né, para limpar diariamente ele tinha que fazer essa limpeza, né? Então ele tirava ali a cinza ali, né, o que tinha sobrado e tal. Porém, mesmo lidando com as cinzas, né, aquilo ali é um lugar é sagrado, né? Aquelas cinzas, ela é resultado de uma oferta ao Senhor, né? Então aquilo não é lixo, né? Aquilo é resultado de algo santificado, né? Puro. Então ele retira tudo aquilo ali, só que na hora que ele vai levar isso aí para fora lá do tabernáculo, ele tem que tirar a roupa deles, né, consagrada, colocar uma roupa simples e levar aquilo ali para um lugar simples, porque ele está tirando aquilo lá de um lugar sagrado para um lugar simples. Então, quando ele sai dali, ele não usa mais as roupas, né, consagradas dele. Mas aquela cinza, ele não pode chegar e jogar no lixo. Ele tem que levar aquilo ali para um lugar limpo, né? E a representatividade daquilo é de que algo que já foi consagrado ao Senhor nunca pode ser considerado o resto, nunca pode ser considerado lixo, né? Mesmo sendo as Não, cinzas, ela tem que ser levada para um lugar limpo. E aí, quando a gente traz isso daí para Cristo, né? A gente lembra que Cristo morreu, né? Ele, é, ele foi levado para uma tumba nova, né? Ele, nova. ele foi levado para uma tumba nova e colocaram roupas novas dele também, né? Então, Sim, assim, é o mesmo tratamento, né? Não é? Ele foi sacrificado, né? Aquilo que restou ali de Cristo, né? A carne ali, que tem aqui um paralelo com as próprias cinzas aqui, elas têm que ser levadas para um lugar limpo, tem que ter respeito com as coisas de Deus, né? Com aquilo que é consagrado a Deus, né? Eu tenho algumas anotações aqui, vou ver se eu lembrei de todas aqui. Então, isso aqui é uma instrução operacional, né, para o sacerdote, né? Está explicando para ele é, como que ele tem que fazer, né, esse ponto aqui, não é de sacrifício nem nada, mas, né, está falando para ele que o fogo nunca pode se apagar, né? Quando ele estiver no altar, ele usa as vestes sacerdotais, quando ele estiver fora, ele, né, é roupa comum, né? Então, função sagrada, ele usa roupa sagrada. Função simples, comum, né? Então, ele usa roupa comum. A troca de roupa não é higiene, tá? Ele não faz isso para não sujar a roupa dele, né? Então, ele faz isso, né, por questão, né, teológica aqui, né? E as cinzas é o resto do sacrifício, o resultado de algo consagrado, santo, oferecido no altar, consumido pelo fogo divino, né? Não são resíduos comuns, né? O contato com o altar não é trivial. Cinzas vai para lugar limpo, né? Pois o que foi dedicado a Deus não é lixo. E aí eu anotei o paralelo ali, né? Cristo sepultado com honra, né? O túmulo era novo, né? E ele foi envolto em linho novo, né? Esses aqui são os apontamentos que eu tenho dessa passagem aqui é bem teológica mesmo, né? Esse livro é bem técnico, né? varão. Tem Bem, coisas que a gente mexe com o ego da gente.
Esses tempos atrás aí, a igreja lá, tinha umas cadeiras lá da igreja que eles não quiseram mais. Eram umas cadeiras muito velhas, estava deteriorada, estava lá no porão da igreja. Aí pediram para que eu fosse pegar, que eu trouxesse e desse fim, né? Aquilo lá. Então eu fiquei pensando aqui agora, falei, peraí, mas esses negócios aqui foi consagrado, né, na igreja, e onde é que eu vou colocar isso? Hã? Onde é que eu vou pôr isso? Eu até doei umas pro pastor missionário que morou um tempo aqui. Ele chegou a ser praticamente sem nada, né? E eu peguei umas cadeiras e levei para ele usar lá. Depois ele foi embora e deixou as cadeiras lá. Eu peguei e trouxe de volta para cá. Tá aqui no porão aqui de casa as cadeiras. Agora eu fiquei olhando esse negócio aqui, eu falei, rapaz, eu tenho que arrumar um lugar melhor para aquilo lá. Já fiquei É, preocupado, né, cara? Assim, é. Vamos tem lá, Silmar. misericórdia de mim, pai. O restante aí para nós, Silmar. Vamos lá. A lei da oferta de manjares, né? Lê até o 23 pra gente, Silmar. Isso, 14 a 23. Porque aqui fala sobre a lei da oferta de manjares, depois a oferta na consagração dos sacerdotes. Então diz assim: esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e dela tomará o seu punho cheio da flor de farinha, da oferta e do azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o acenderá sobre o altar, cheiro suave, e isso por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se a comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima. E como a expiação do pecado é como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nela será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida as trarás. E os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja. Toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Mas aqui nesse Certo. trecho aqui, ó, da oferta de manjares, qualquer pessoa poderia oferecer manjares aos sacerdotes ali, tá? Então as pessoas podiam vir, né, oferecer, né, uma parte era queimada no altar e a outra parte, né, eles poderiam se comer daquilo ali também, tá? Mas tinha algumas instruções ali de como a comida tinha que ser, né? Agora já no outro trecho aqui, da oferta na consagração, ele está falando aqui, ó, é, e é o ritual, né, para consagração de um sacerdote, né? Então, aqui eu fiz algumas anotações, ó. Retorna, né, a oferta dos pecados, mas com instrução operacional, né? Somente sacerdote pode comer essa daqui. Não é benefício de alimentar, né? Um ato litúrgico, né? O sacerdote assume simbolicamente a culpa. Tudo que tocar na carne será santo, né? E aí ele fala aqui, não, peraí, acho que eu estou no trecho errado. Peraí um pouquinho. É, novos sacerdotes,
né? Isso aqui é para do 19 aqui em diante, esse último trecho que o seu Mário leu, né? É para novos sacerdotes, tá? Todos os novos sacerdotes, não é só para sumo sacerdote, mas toda pessoa que virasse sacerdote, né, passava por isso daqui, né? E é entrega por inteiro, né? Então ninguém comia desse manjar aqui nesse caso, nesse segundo trecho que o seu Mário leu, tudo era para Deus. Né? Toda a oferta aqui desse manjar, ela é entregue para Deus. Por que que eles não compartilhavam? Né? Porque o sacerdote, ele se entrega por inteiro, né? Não parcialmente. Então aqui Cristo, por exemplo, que a gente vai olhar para Cristo, né? Dedicação total, a vida entregue por inteiro e nada ficou retido. Né? É, e uma outra coisa aqui que diz que fala que em perpétua, né? Fala, ó, isso que será feito de maneira perpétua. E aí quer dizer que não é que vai ficar fazendo sempre, não é todo dia ficar fazendo sempre, não, mas vai fazer toda vez que tiver um sacerdote novo. Então toda vez que alguém, né, um sacerdote precisa ser consagrado, será feito, né? Esse é o que quer dizer a palavra perpétua aí. Vamos nesse último trecho, Samar? A lei da expiação do pecado? Isso, depois a gente Vamos abre lá. se alguém quiser fazer um comentário final. Tá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio, na tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo, sobre que caiu do lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrada. Porém, se for cozida em um vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá no fogo, será queimada. Glória a Deus. Olha que é interessante, né? Aqui a gente já está voltando, porque o próprio tema aqui fala, né, que é a oferta pelo pecado, se a gente vê aqui no versículo 25, né? Então, disse mais o Senhor a Moisés, né? Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a oferta, é a lei, esta é a lei da oferta pelo pecado, né? No lugar onde se imola, aqui ele vai explicar, né, operacionalmente como é que o sacerdote tem que lidar com isso, né? E aí ele fala aqui, ó, que, né, da questão, então as anotações que eu fiz aqui, né? Então, é, somente o sacerdote pode comer, né? Então, essa aqui é uma coisa deixou clara aqui na palavra, que a pessoa não pode ir lá e comer também. Não é um benefício alimentar, não é porque tá pagando pelo trabalho do sacerdote, então o sacerdote também tem que se alimentar, ele também não é uma alimentação, ele não está almoçando ali, jantando, não é isso, né? Ele é um ato litúrgico ali, né? Eu tinha falado antes, né? O sacerdote ele assume simbolicamente a culpa quando ele está participando disso, né? E tudo o que o sacerdote tocar na carne, né, é santificado. Então, onde é tocado, né, ali dentro daquele sacrifício, aquilo se torna santificado. Por isso que quando ele coloca no barro no vaso de barro, né, o vaso tem que ser quebrado depois. Por quê? Porque como ele é vaso de barro, ele absorve, né, a carne, ele absorve aquilo ali. Então o barro ele foi santificado, né? Ele tocou algo santo. Então ele não pode ser utilizado depois para outras coisas. Então ele era quebrado, né, para que evitasse que ele fosse, né, tivesse contato com alguma outra coisa depois, ou fosse reutilizado, né, fora do tabernáculo ali, né? Então ele era quebrado. E o bronze, como ele não absorvia, né? O bronze é um metal, ele não absorve a carne, ele tinha que ser simplesmente só lavado, né? Tinha que, né, lavar ele para que, né, a impureza e santidade deixam marcas, né? Isso foi o que eu conseguia absorver aqui, né? Que a impureza, né, e santidade deixam marcas, né? Então tudo que é impuro e tudo que é santo deixa marcas, né?
Então a gente vê aqui na palavra anterior, quando a gente começou a estudar o capítulo, né? Não tocar em coisas impuras. Por quê? Porque impureza deixa marcas, né? Santidade deixa marcas. Então a gente, acho que uma frase aí para a gente refletir, né? E outra coisa, É tem um detalhe verdade. aqui no final que fala assim: se for levado ao santuário, se for levado de Deus, né, diante do véu, aí ninguém pode comer, né? Se isso aí for levado lá para dentro da tenda, aí ninguém pode comer, nem o sacerdote pode comer, né? Que aí é exclusivo ao Senhor. É o Senhor. É. Tem isso aí também. Eita, Amém? tempo, hein? Vamos Estamos lá. Se alguém quiser aprendendo, comentar gente. Muito bem. Glória um a minutinho Deus. no final, dá tempo de falar, senão a gente. Amém. Quer comentar alguma coisa, Mário? Ruth, Não, não, eu estou satisfeito aqui. amém. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, toda honra, toda glória, Pai, seja dada a Ti, Senhor. Louvado seja o vosso nome, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos revelado, nos ensinado, Pai. Entende misericórdia, Pai. Tem de misericórdia, Pai, da nossa pequenez, Pai. Tem de misericórdia, Pai, dos nossos erros, Pai. Tem de misericórdia, Pai, da nossa falta de entendimento, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor habitar, Pai, tabernacular, Pai, dentro dos nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de hoje vivemos, Pai, num tempo, Pai, privilegiado, Pai, onde nós temos acesso direto a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por permitir, Pai, que a nossa comunhão tenha sido restaurada, Pai. Obrigado, Pai, por habitar dentro de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, cuidando de cada um de nós, Senhor, trazendo discernimento, clareza, Pai, revelando aos nossos olhos, Pai, ao nosso coração, Pai, aquilo que verdadeiramente o Senhor quer de nós, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Pai, ter um entendimento da verdade, Senhor, não da minha verdade, não da verdade de fulano e ciclano, Pai, mas verdadeiramente, Pai, da sua palavra, Pai, daquilo que o Senhor quer, Pai. E nos encoraje, Pai, nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos continuar, Pai, caminhando contigo, Pai, que a gente possa ter a humildade, Pai, que a gente possa, Pai, caminhar com coragem, Senhor, sobre a sua verdade, Pai. Nós sabemos, Pai, que a palavra, Senhor, muitas vezes ela confronta, Pai, ela confronta o nosso ser, o nosso fazer, Pai, e que nós possamos, Pai, estar prostrados a Ti, Pai, reconhecendo a Sua grandiosidade, Pai, e sermos realinhados, Pai, conforme a Sua vontade, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, Pai, que o Senhor continue protegendo as nossas famílias, Pai, protegendo os nossos amigos, nossos irmãos, Pai. Peço a Ti também, Senhor, diante de Ti, Pai, aqui nesse devocional, que o Senhor proteja minha mãe, Pai, que vai fazer uma cirurgia nessa segunda-feira, Senhor. Que o Senhor esteja presente, Pai, conduzindo, Pai, aquela cirurgia, Pai, que os médicos estejam ali presentes, Pai. Peço também, Pai, humildemente, que os meus irmãos também orem por ela, Senhor, para que o Senhor esteja ali, Pai, guiando os médicos, Pai, cuidando todo momento, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Continue cuidando, Pai, de todas as pessoas que a gente ama, Pai, e estendendo a graça, Pai, sobre as pessoas que têm fome, que têm sede de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.